Esta é uma obra de ficção, criada com o auxílio de inteligência artificial para emocionar o seu coração. O destino tem formas curiosas de nos testar. Imagine ser abandonada pelo homem que prometeu cuidar de você, justamente quando o peso de uma nova vida começa a se fazer presente em seu ventre. Cristina acreditava que as cicatrizes do passado estavam fechadas, mas a vida reservava um encontro capaz de parar o tempo. No momento de maior dor e solidão, o rosto que surge sob as luzes frias do hospital é o mesmo que ela tentou esquecer por quase uma década. Prepare-se para uma história sobre segundas chances, o peso das escolhas e um amor que nem a distância, nem o silêncio foram capazes de apagar. No som da chuva batendo contra a vidraça do pequeno apartamento, parecia ecoar a melancolia que se instalara na alma de Cristina. Aos 29 anos, ela olhava para o quarto do bebê ainda incompleto, sentindo o vazio que o abandono deixa. Ricardo, o homem que dizia amá-la, partira assim que o teste de gravidez acusou o positivo definitivo. Ele não queria responsabilidades, não queria o fardo de uma família. E Cristina, que já conhecia o sabor amargo da despedida, viu-se novamente diante do abismo da solidão. Mas a dor de agora era diferente daquela de 8 anos atrás. Naquela época, aos 21 anos, o mundo de Cristina tinha as cores dos olhos de Lázaro. Ele era a promessa de um futuro brilhante, o estudante de medicina dedicado que passava noites em claro estudando, enquanto ela, apaixonada, lhe levava café e sonhos. Lázaro tinha 26 anos e uma ambição que o impulsionava para longe. Quando a oportunidade da residência em um hospital de renome em outra capital surgiu, o amor tornou-se um obstáculo. Cristina ainda conseguia sentir o frio daquela última tarde na rodoviária. As mãos de Lázaro, firmes mas trêmulas, segurando as suas. "Eu volto, Cris. É só o tempo de me estabilizar", ele disse. Mas as cartas tornaram-se raras, as ligações ficaram curtas e, eventualmente, o silêncio ocupou o lugar das promessas. Ele escolheu a medicina. Ela, involuntariamente, escolheu a espera, até que o cansaço a fez seguir em frente. Ou ao menos tentar. Agora, com o ventre pesado de 38 semanas, Cristina sentiu a primeira pontada. Não era como os treinamentos que lera nos livros. Era uma dor aguda, visceral, que irradiava das costas para o baixo ventre, roubando-lhe o fôlego. Ela tentou alcançar o telefone, as mãos suadas escorregando pelo aparelho. A solidão, que até então era um estado de espírito, tornou-se um perigo físico. "Calma, meu filho. Ainda não", sussurrou, a voz embargada pelo medo. A cada intervalo menor entre as contrações, a realidade se impunha. Ela estava sozinha, a bolsa havia rompido e o hospital era o único refúgio possível. Com um esforço sobre-humano, conseguiu chamar um táxi. O trajeto até a emergência foi um borrão de luzes da cidade e gemidos contidos. Cristina não tinha ninguém para segurar sua mão, ninguém para dizer que tudo ficaria bem. Ao cruzar as portas automáticas do hospital, a palidez de seu rosto assustou a enfermeira da triagem. Sua pressão estava instável. O bebê dava sinais de sofrimento fetal. O caos da urgência se instalou ao seu redor. Rodas de maca estalando no piso de granito, vozes autoritárias, o cheiro forte de antisséptico. "Precisamos do obstetra de plantão agora", gritou alguém enquanto a levavam para o centro cirúrgico. Cristina fechou os olhos, as lágrimas escorrendo pelas têmporas. Ela só queria que a dor parasse, ela só queria não estar tão só. O que ela não sabia enquanto era preparada para a cirurgia de emergência era que o homem que entraria por aquela porta em poucos segundos carregava não apenas o bisturi que salvaria seu filho, mas todas as chaves do passado que ela acreditava ter trancado para sempre. A porta se abriu com um estrondo suave. Um homem alto, de ombros largos sob o jaleco azul, entrou ajustando a máscara. Seus olhos, no entanto, eram inconfundíveis. Eram os olhos que a observaram dormir tantas vezes na juventude. Lázaro, agora com 34 anos e a postura de um médico experiente, parou por um segundo ao ler a ficha na mão da enfermeira. O nome Cristina Duarte fez o mundo do cirurgião girar. O tempo pareceu congelar dentro daquela sala de cirurgia. Para Lázaro, o bip constante dos monitores cardíacos tornou-se um ruído de fundo,
abafado pelo som do próprio coração batendo contra as costelas. Ele olhou para a mulher deitada na mesa de operação, o rosto pálido e suado, os fios de cabelo grudados na testa, e por um breve e terrível segundo, ele não viu a paciente de emergência. Ele viu a menina de 21 anos que costumava esperá-lo na porta da faculdade com um sorriso que iluminava até os seus dias mais exaustivos. Cristina, entre um arquejo de dor e o torpor da medicação que começava a circular em suas veias, sentiu uma presença diferente. Uma mão enluvada tocou seu ombro com uma firmeza que ela conhecia na alma. Quando ela forçou as pálpebras pesadas a se abrirem, encontrou o olhar dele. Não era mais o olhar do estudante sonhador, mas o de um homem que carregava o peso da responsabilidade e talvez de alguns arrependimentos. Chris, a voz dele saiu num sussurro quase inaudível, abafada pela máscara cirúrgica, mas ela reconheceria aquele tom em qualquer lugar do mundo. Lázaro! O nome dele escapou como um lamento, uma mistura de alívio e uma agonia antiga que ela acreditava ter enterrado. Não havia tempo para explicações, para cobranças ou para as perguntas que gritavam no silêncio entre eles. O monitor de frequência fetal começou a apitar de forma irregular, um som agudo que trouxe Lázaro de volta à realidade brutal do hospital. Ele era o médico. Ela era a vida que dependia dele. E havia uma terceira vida, pequena e frágil, lutando para chegar ao mundo. Preciso que você confie em mim, Cristina. Mais do que nunca, disse ele, a voz agora recuperando o tom profissional e autoritário, embora seus olhos traíssem uma ternura desesperada. O bebê está em sofrimento. Vamos fazer uma cesariana de emergência agora. Ele se posicionou, as mãos movendo-se com a precisão que anos de estudo e prática lhe conferiram. No entanto, por dentro, Lázaro travava uma batalha. Como o destino podia ser tão irônico? Ele passou anos fugindo das lembranças de Cristina, mergulhando no trabalho para não pensar na promessa que quebrou, na mulher que deixou para trás, em nome de uma carreira que agora o colocava diante dela no momento mais vulnerável de sua vida. Enquanto a equipe se movia com agilidade mecânica, Cristina sentia as lágrimas escorrerem silenciosas. A humilhação de estar ali, sozinha, abandonada pelo pai de seu filho, e ser socorrida justamente pelo homem que fora seu grande amor e sua maior decepção, era quase insuportável. Ela queria gritar, queria perguntar por que ele nunca voltou, mas a dor física e o medo pelo filho eram maiores. Ele está sozinho? Lázaro perguntou à enfermeira, enquanto preparava a incisão, seus olhos fixos no campo cirúrgico, mas sua mente focada na mulher à sua frente. Sim, doutor. Chegou de táxi sem acompanhante, respondeu a técnica, sem notar o peso daquela informação. Lázaro sentiu uma pontada de raiva que não lhe pertencia. Quem era o homem que permitiu que Cristina enfrentasse aquilo desamparada? Ele sentiu uma vontade irracional de proteger aquela mulher. Um instinto que ele pensou ter morrido no dia em que embarcou naquele ônibus anos atrás. Concentração, pessoal. Vamos lá, ele ordenou, mais para si mesmo do que para a equipe. O procedimento foi rápido, mas para os dois cada segundo durou uma eternidade. O silêncio da sala só era quebrado pelo tilintar do metal dos instrumentos e pelas respirações curtas de Cristina. Lázaro trabalhava com uma dedicação quase religiosa. Ele não estava apenas realizando um parto. Ele estava tentando, de alguma forma, compensar todos os anos de ausência através daquele ato médico. De repente, um som rompeu a tensão da sala. Um choro agudo, forte e cheio de vida. É um menino, Chris, Lázaro disse, e pela primeira vez em anos ele sorriu por trás da máscara, um sorriso que chegou aos olhos e os umedeceu. Ele é lindo. E é muito forte. A enfermeira aproximou o pequeno embrulho do rosto de Cristina. Ao sentir a pele macia do filho contra a sua, ela soluçou. O alívio foi tão intenso que seus sentidos vacilaram. Ela olhou para Lázaro, que segurava o cordão umbilical, e viu ali, naquele cenário frio de hospital, a redenção de uma dor que nenhum medicamento poderia curar. Obrigada, ela murmurou, antes que o cansaço e a anestesia a fizessem mergulhar num sono profundo. Lázaro ficou observando-a ser levada para a recuperação. Suas mãos ainda tremiam levemente sob as luvas de látex.
Ele saiu da sala de cirurgia e caminhou até o lavatório, deixando a água fria escorrer pelos braços. Olhou-se no espelho e não viu o médico renomado. Viu o rapaz que partiu o coração da única mulher que realmente o amou por quem ele era, e não pelo título que carregava. A vida de Cristina tinha seguido. Ela tivera outro homem, tivera um filho. Mas onde estava esse homem agora? Por que ela estava tão só? Lázaro sentiu que o destino não os reuniu naquela noite apenas por uma coincidência médica. Havia algo inacabado, uma dívida emocional que o tempo apenas acumulou juros. Ele sabia que, ao cruzar aquela porta para o pós-operatório, nada mais seria como antes. Ele não era mais apenas o médico de plantão. Ele era o homem que, 7 anos depois, recebia nos braços o filho da mulher que nunca deixou de habitar seus sonhos mais profundos. O despertar de Cristina foi lento, envolto em uma névoa de cansaço e o cheiro persistente de éter. Quando seus olhos finalmente focaram o teto branco do quarto de recuperação, a primeira coisa que sentiu não foi a dor da cirurgia, mas um vazio agudo nos braços. Onde estava o seu filho? O pânico começou a subir pela garganta, um nó apertado que a impedia de chamar por ajuda, até que o som de passos suaves no corredor a trouxe de volta à realidade. A porta se abriu e não foi uma enfermeira que entrou. Lázaro estava lá, sem a máscara cirúrgica agora, revelando um rosto marcado pelo cansaço de uma noite inteira de plantão, mas com uma expressão que Cristina não conseguia decifrar. Ele carregava um pequeno berço de acrílico, movendo-o com uma delicadeza que contrastava com a autoridade que ele impunha no centro cirúrgico. "Ele está bem, Cris. Dormindo como um anjo", Lázaro disse, aproximando o berço da cama dela. Teve um pouco de dificuldade para respirar no início, mas os pulmões dele são valentes, igual a mãe. Cristina olhou para o pequeno embrulho de mantas azuis. O bebê tinha traços delicados, uma boquinha pequena que se movia levemente enquanto sonhava. As lágrimas, que pareciam ser suas únicas companheiras nos últimos meses, voltaram a cair, mas desta vez traziam um frescor de alívio. "Ele é tão pequeno?" Ela sussurrou, estendendo a mão trêmula para tocar os dedos minúsculos do filho. "Eu tive tanto medo de perdê-lo, Lázaro. Eu estava tão sozinha." Lázaro puxou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. O silêncio que se seguiu não era o silêncio confortável de outrora, mas um preenchido por fantasmas. Ele olhava para as mãos dela, as mesmas mãos que ele segurou tantas vezes sob o luar da praça da cidadezinha, onde se conheceram. Ele notou a ausência de uma aliança. "A enfermeira me disse que não havia ninguém na sala de espera." Lázaro começou, a voz baixa, carregada de uma hesitação que ele raramente demonstrava. "Onde está o pai dele, Cristina? Por que você passou por isso sem ninguém?" Cristina desviou o olhar para a janela, onde o sol da manhã começava a dissipar as nuvens da tempestade da noite anterior. A humilhação de contar sua verdade para o homem que ela um dia imaginou ser o pai de seus filhos era um peso quase físico. "Ele foi embora, Lázaro. Assim que soube da gravidez", ela confessou, a voz falhando. "Ricardo não queria ser pai. Ele disse que eu era um erro de percurso na vida dele. Fui deixada para trás como se os nossos meses juntos não tivessem valido nada." Lázaro sentiu uma raiva surda crescer em seu peito. Ele fechou os punhos sobre os joelhos, tentando controlar o impulso de perguntar o nome do homem para exigir satisfações. Mas a ironia da situação o atingiu como um soco. Ele também a havia deixado, de uma forma diferente, por motivos nobres, mas o resultado fora o mesmo, a ausência. "Eu sinto muito", foi tudo o que ele conseguiu dizer, embora as palavras parecessem vazias diante da dor dela. "Sente." Cristina voltou o olhar para ele, agora com uma faísca de mágoa que o tempo não apagou. "Você também foi embora, Lázaro. Você seguiu sua vida, seus sonhos, sua medicina. E eu fiquei lá esperando por cartas que pararam de chegar, esperando por um homem que preferiu o sucesso ao amor que jurava sentir." As palavras dela cortaram o ar como um bisturi. Lázaro baixou a cabeça. Ele não tinha defesa. Naqueles anos de especialização, ele se deixou levar pela rotina massacrante, pelo ego de ser o melhor da turma e pela ideia de que o passado era apenas uma âncora que o impediria de voar. Ele se casou com o trabalho e esqueceu que em algum lugar um coração batia por ele. "Eu fui covarde, Cris", ele admitiu sem olhar nos olhos dela. "Eu achei que se eu cortasse os laços de uma vez, doeria menos para você.
Eu achei que você encontraria alguém melhor, alguém que pudesse estar presente todos os dias, e não alguém vivendo em hospitais a 500 quilômetros de distância. Eu me enganei. Sobretudo, você me deixou no escuro, Lázaro. Por anos, eu me perguntei o que eu tinha feito de errado. O ambiente no quarto tornou-se denso de emoções não resolvidas. A proximidade física entre eles, exacerbada pela fragilidade do momento, criava uma tensão elétrica. Lázaro estendeu a mão, hesitando por um segundo antes de tocar a mão de Cristina. A pele dela estava quente, e o contato enviou um choque de lembranças através dele. Nesse momento, o bebê soltou um pequeno resmungo e abriu os olhos. Eram olhos escuros, curiosos, que pareciam observar os dois adultos ali presentes. Qual o nome dele? Lázaro perguntou, mudando de assunto para aliviar a pressão no peito. Lázaro, ela respondeu, e o médico sentiu o mundo parar pela segunda vez naquela noite. Você deu o meu nome a ele? Ele gaguejou, o coração disparado. Não é por sua causa. Ela mentiu, embora o brilho em seus olhos dissesse o contrário. Eu sempre gostei do significado. Aquele que foi ajudado por Deus. E depois de tudo o que passei nesta gravidez, achei que ele precisava dessa proteção. Lázaro olhou para a criança, o pequeno Lázaro, e sentiu uma conexão que não conseguia explicar. Ele não era o pai biológico, mas naquele instante, vendo a fragilidade daquela mãe solteira e a força daquele bebê, ele sentiu que o destino o havia colocado naquele plantão por um motivo muito maior do que um simples procedimento médico. Eu não vou deixar vocês sozinhos agora, Cristina, ele afirmou, com uma determinação que ela não via nele desde a juventude. Não importa o que aconteceu no passado. Eu sou o médico responsável por este caso e não vou permitir que você saia daqui sem o apoio que merece. Você tem sua vida, Lázaro. Deve ter uma esposa, uma casa, planos. Não precisa carregar o fardo dos meus problemas. Lázaro deu um sorriso triste, lembrando-se da sua casa luxuosa, porém vazia, e dos seus jantares solitários em frente ao computador. Minha vida é um hospital, Cris. E, ironicamente, este hospital me trouxe de volta a única coisa que realmente importou. Deixe-me cuidar de você, pelo menos enquanto estiverem sob o meu teto. A conversa foi interrompida pela entrada de uma enfermeira para verificar os sinais vitais, mas o olhar que trocaram selou uma promessa silenciosa. Cristina fechou os olhos, sentindo que, pela primeira vez em meses, o peso em seu peito parecia um pouco mais leve. Mas ela sabia que o caminho para o perdão era longo, e as sombras do abandono de Ricardo e o do próprio Lázaro ainda espreitavam nos cantos daquele quarto de hospital. Os dias que se seguiram no hospital foram envoltos em uma rotina de cuidados que Cristina jamais imaginou receber. Lázaro, apesar de sua agenda atribulada como cirurgião-chefe, encontrava brechas entre uma emergência e outra para aparecer no quarto 402. Ele não vinha apenas como o médico que checava a cicatrização da cirurgia. Ele vinha como o homem que tentava, desesperadamente, preencher as lacunas de 8 anos de silêncio. Você precisa comer, Cris. A amamentação exige muito de você, dizia ele, trazendo pessoalmente uma bandeja com frutas frescas e um suco que não fazia parte do cardápio padrão do hospital. Cristina o observava. Ele estava diferente. O rosto, antes liso de um jovem estudante, agora carregava linhas de expressão nos cantos dos olhos, marcas de quem já viu muita dor e muitas vitórias. Seus gestos eram mais lentos, mais seguros. No entanto, quando ele pegava o pequeno Lázaro no colo para ajudar Cristina a se posicionar na cama, a doçura em seu olhar era exatamente a mesma que a fizera se apaixonar aos 21 anos. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou em uma tarde chuvosa, enquanto o via ninar o bebê com uma naturalidade surpreendente. Você tem outros pacientes, Lázaro. Tem uma vida lá fora. Ele parou de caminhar pelo quarto e olhou para ela. O pequeno Lázaro segurava o dedo do médico com uma força instintiva, uma conexão silenciosa que apertava o peito do cirurgião. Minha vida lá fora é um apartamento frio e pilhas de prontuários, Cristina, ele confessou, a voz carregada de uma honestidade crua. Eu conquistei tudo o que planejei quando saí daquela rodoviária. Sou reconhecido, tenho estabilidade, mas,
Ironicamente, nada disso me aqueceu como a lembrança do que tínhamos. Ver você chegar aqui, naquela situação, foi como se o destino me desse um soco no estômago para me lembrar do que eu joguei fora. Cristina sentiu um aperto no coração. Ela queria acreditar, mas a cicatriz do abandono de Ricardo ainda estava aberta, sangrando. Palavras são fáceis agora, Lázaro. Ricardo também dizia que eu era o mundo dele, até que o mundo ficou pesado demais para ele carregar. Como posso saber que você não vai sumir de novo quando o plantão acabar e a rotina bater à porta? Lázaro aproximou-se da cama, ainda com o bebê nos braços. Eu não sou o Ricardo. Eu cometi o erro de priorizar o futuro em vez do presente. Mas eu nunca deixei de te amar, Cris. Eu só não sabia como voltar depois de tanto tempo de silêncio. Tive vergonha. Tive medo de que você já tivesse me esquecido. Eu nunca esqueci, ela sussurrou, desviando o olhar para esconder a umidade nos olhos. Tentei, juro que tentei, mas cada música, cada cheiro de café de manhã, cada chuva, tudo me lembrava você. E dói saber que você estava tão perto e, ao mesmo tempo, em outro universo. A conversa foi interrompida por uma batida brusca na porta. Uma mulher elegante, vestindo roupas de grife e carregando uma bolsa que custava mais do que o enxoval do bebê, entrou sem pedir licença. Era a doutora Helena, diretora clínica do hospital, e como Cristina logo descobriria, a mulher que o círculo social de Lázaro esperava que ele pedisse em casamento. Lázaro, o conselho está esperando por você para a reunião do novo setor de oncologia. O que você ainda faz aqui nesta ala? Helena perguntou, seu olhar varrendo o quarto com um desdém mal disfarçado, parando em Cristina e no bebê com uma expressão de superioridade. Lázaro empertigou-se, sua postura tornando-se instantaneamente profissional, mas ele não soltou o bebê. Estou cuidando de uma paciente prioritária, Helena. A reunião pode esperar 10 minutos. Prioritária? Helena deu um passo à frente, sua voz baixando para um tom venenoso que apenas Cristina e Lázaro podiam ouvir. É uma cesariana de rotina, Lázaro. Uma mãe solteira que chegou sem nem ter um plano de saúde decente. Não misture caridade com suas obrigações profissionais. O rosto de Cristina queimou de humilhação. A palavra caridade ecoou como um tapa. Ela sentiu-se pequena, deslocada naquele mundo de médicos bem-sucedidos e mulheres impecáveis. Ela era apenas a moça do interior que foi abandonada e agora recebia a piedade do ex-namorado rico. Saia do quarto, Helena, Lázaro disse, sua voz soando como um trovão contido. Agora. Helena recuou, surpresa com a agressividade dele, mas antes de sair, lançou um último olhar para Cristina. Um olhar que dizia claramente: você não pertence ao mundo dele. Quando a porta se fechou, o silêncio no quarto era pesado. Cristina estendeu os braços para pegar o filho, sua expressão endurecida pela vergonha. Ela tem razão, Lázaro. Você tem reuniões, tem uma posição a zelar. Eu sou apenas um caso de emergência que deu certo. Por favor, leve o bebê para o berço e vá embora. Eu sei me virar sozinha. Sempre soube. Cris, não dê ouvidos a ela. É a realidade, ela exclamou, as lágrimas finalmente transbordando. A realidade é que somos de mundos diferentes agora. Você é o Dr. Lázaro. Eu sou a mãe solteira que nem o pai do filho quis assumir. Não tente consertar o passado por pena. Isso dói mais do que o silêncio de 8 anos. Lázaro sentiu o abismo abrir-se entre eles novamente. Ele percebeu que, para reconquistar Cristina, precisaria enfrentar não apenas os traumas dela, mas todo o sistema de classes e preconceitos que o cercava. E mais do que isso, precisaria provar que o amor dele era mais forte do que qualquer conveniência social. O silêncio que se instalou no quarto após a saída de Helena era carregado de uma eletricidade dolorosa. Cristina evitava o olhar de Lázaro, focando toda a sua atenção no pequeno feixe de vida em seus braços, tentando desesperadamente ignorar o tremor em suas próprias mãos. A humilhação era um gosto amargo, metálico, que subia pela garganta. Ela se sentia exposta, como se a diretora do hospital tivesse arrancado o lençol que a cobria e revelado todas as suas feridas e insuficiências. Ela não sabe o que diz, Cristina. Lázaro começou, aproximando-se da cama, mas parando a 2 passos de distância, respeitando o muro invisível que ela acabara de erguer. Ela sabe exatamente o que diz, Lázaro. E você também sabe.
Cristina respondeu, a voz embargada, mas firme. Olhe para este lugar. Olhe para você. Você é um homem que decide o destino das pessoas, que frequenta reuniões de conselho, que tem uma carreira impecável. E eu sou a mulher que chegou aqui num táxi no meio da noite, sem um centavo para pagar o parto, dependendo da boa vontade do hospital. Você nunca dependeu da minha boa vontade. Você tem direito ao atendimento. Não se trata apenas de medicina. Ela o interrompeu, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e mágoa profunda. Trata-se de dignidade. Eu passei os últimos meses ouvindo que eu era um problema, que eu era um erro. O Ricardo me fez sentir pequena. E agora estar aqui, recebendo o seu cuidado especial, me faz sentir como se eu fosse um projeto de caridade. Eu não quero a sua pena, Lázaro. Eu já perdi o homem que eu amava, perdi a estabilidade que eu achava que tinha. Não me peça para perder também o meu orgulho. Lázaro sentiu cada palavra como se fosse uma incisão feita sem anestesia. Ele percebeu que, na tentativa de ser o herói, ele estava apenas reforçando a posição de vítima de Cristina. Ele baixou o tom de voz, suavizando a postura, tentando alcançar o coração daquela mulher que ele ainda sentia bater no mesmo ritmo que o seu. Você acha que eu estou aqui por pena? Ele perguntou, com uma seriedade que a fez finalmente olhá-lo. Cristina, eu passei os últimos anos cercado de pessoas como a Helena, pessoas que medem o valor de alguém pelo saldo bancário ou pelo sobrenome. E quer saber a verdade? Eu nunca me senti tão pobre quanto nesses anos. Eu tinha o sucesso, mas não tinha com quem comemorar. Eu tinha o reconhecimento, mas chegava em casa e o silêncio me esmagava. Ele deu mais um passo, desta vez sentando-se na beirada da cama, ignorando o protocolo hospitalar. Quando eu vi seu nome naquela ficha, meu primeiro instinto foi o medo. Medo de não ser bom o suficiente para salvar o seu filho. Mas quando eu vi o seu rosto, o tempo sumiu. Não existe Dr. Lázaro aqui. Existe apenas o homem que nunca esqueceu o sabor do seu beijo e a paz que sentia ao seu lado. Se eu estou cuidando de você, não é porque você precisa de caridade. É porque eu preciso de perdão. É porque eu preciso de você para me sentir humano de novo. Cristina soluçou, incapaz de segurar a barreira por mais tempo. O pequeno Lázaro, sentindo a agitação da mãe, soltou um murmúrio baixinho. Mas e a sua vida? E essa mulher? Ela perguntou, referindo-se a Helena. Helena é uma colega de trabalho que a minha família e o hospital tentam empurrar para a minha vida. Não há nada entre nós, além de conveniência profissional. E depois de hoje, nem isso eu pretendo manter da mesma forma. Eu não vou deixar que ninguém, absolutamente ninguém, falte com o respeito com você. Especialmente dentro do meu hospital. Lázaro estendeu a mão e dessa vez Cristina não recuou. Ele acariciou o rosto dela, limpando uma lágrima com o polegar. Por um momento, as paredes brancas do hospital, o cheiro de antisséptico e as pressões sociais desapareceram. Eram apenas duas almas marcadas pelo tempo, tentando encontrar um caminho de volta para casa. No entanto, o mundo real tinha o hábito de ser implacável. No corredor, Helena não havia ido para a reunião. Ela estava ao telefone, sua voz baixa e calculista. Sim, dona Margarida, é exatamente o que eu temia. Lázaro está perdendo a cabeça por causa de uma paciente, uma mulher do passado dele. Ele está negligenciando o conselho, criando uma cena na ala de obstetrícia. Se não tomarmos uma atitude, o nome da família vai parar nas colunas de fofoca da cidade. Ele quer assumir uma criança que nem dele é. Do outro lado da linha, a mãe de Lázaro, uma mulher cuja arrogância era tão grande quanto a fortuna da família, ouvia tudo com os lábios cerrados. Margarida sempre considerou o romance de juventude do filho como uma doença de crescimento, algo que a mudança de cidade deveria ter curado permanentemente. A ideia de que aquela mocinha de nada voltara para assombrar o futuro brilhante que ela planejou para o filho era inaceitável. Não se preocupe, Helena, respondeu Margarida, sua voz fria como mármore. Eu estarei aí amanhã de manhã. Vou pessoalmente resolver essa situação antes que esse impulso heróico do meu filho arruíne a carreira dele. Lázaro sempre teve um coração fraco para causas perdidas, mas eu estou aqui para lembrá-lo de quem ele realmente é. Enquanto isso, dentro do quarto, alheio à tempestade que se formava nos bastidores do poder, Lázaro ajudava Cristina a segurar o bebê.
Ele tem os seus olhos, sabia? Lázaro comentou, observando o pequeno que agora dormia profundamente. Ele tem um nome forte, Cristina respondeu, permitindo-se um pequeno sorriso pela primeira vez. Espero que ele tenha a sua coragem também. Ele terá tudo o que eu puder dar a ele, Cris. Se você me permitir, eu quero fazer parte disso. Não como o médico que fez o parto, mas como o homem que vai estar na porta esperando vocês saírem. Cristina sentiu um misto de esperança e pavor. Ela sabia que o mundo de Lázaro não a aceitaria facilmente. Ela conhecia a fama da família dele, a rigidez de Margarida e o ninho de cobras que era a alta sociedade hospitalar. Mas, ao olhar para Lázaro agora, ela não via o prestígio. Via o rapaz que um dia jurou que a levaria para ver as estrelas. O que vamos fazer, Lázaro? Ela perguntou a voz pequena. Vamos enfrentar um dia de cada vez. Ele respondeu, beijando a testa dela. Mas primeiro, você precisa descansar. Amanhã será um dia importante. Mal sabia ele que o amanhã traria o primeiro grande teste para esse amor renascido. A humilhação que Cristina sofrera nas mãos de Helena era apenas o prelúdio de um confronto muito maior, onde segredos da família de Lázaro e a verdadeira razão do seu silêncio por tantos anos começariam a vir à tona. Às vezes o passado não volta apenas para nos dar uma segunda chance, mas para nos obrigar a destruir os muros que nós mesmos ajudamos a construir. E Lázaro teria que decidir. Ele seria o médico que segue as regras ou o homem que quebra todas elas para salvar o que realmente importa. A manhã seguinte trouxe uma claridade pálida, filtrada pelas persianas de alumínio do quarto de hospital. Cristina despertou com o som suave da respiração do pequeno Lázaro, mas o conforto do sono logo deu lugar a uma premonição incômoda. O ar parecia mais pesado, carregado de uma fragrância de perfume importado, caro e invasivo, que definitivamente não pertencia às enfermeiras do plantão. Sentada na poltrona de couro ao pé da cama, uma mulher de postura impecável e olhar gélido a observava. Margarida, a mãe de Lázaro, não usava branco, mas um tailleur cinza que parecia uma armadura. Seus olhos percorreram Cristina com a mesma frieza com que um colecionador avalia uma peça falsificada. Vejo que você continua tendo esse dom de aparecer nos momentos mais inconvenientes da vida do meu filho, Cristina. A voz de Margarida era um sussurro cortante. Cristina ajeitou-se na cama, sentindo a pontada da cirurgia e a vulnerabilidade de estar em uma camisola de hospital diante de tamanha arrogância. Ela se lembrava de Margarida. Lembrava-se da mulher que, 8 anos antes, a olhava como se ela fosse um vírus tentando infectar a linhagem da família. Bom dia, dona Margarida. Eu não escolhi o momento. Foi uma urgência médica. Cristina respondeu, tentando manter a voz estável enquanto protegia o bebê com o braço. Uma urgência muito oportuna, eu diria. Lázaro está agindo como um cavaleiro andante, negligenciando responsabilidades administrativas e ignorando a noiva que o espera para construir um futuro sólido. Margarida levantou-se caminhando até o berço. Ela sequer olhou para a criança. Deixe-me ser clara, minha jovem. O que houve entre vocês foi um erro de juventude que Lázaro já pagou com juros. Ele é um cirurgião de renome. Você sabe o que você é. Eu sou a mãe do afilhado de Deus, como o nome dele diz. E sou a mulher que o seu filho nunca esqueceu. Cristina rebateu, a coragem brotando da indignação. A senhora fala de noiva, mas Lázaro me disse que não há nada com a doutora Helena. Margarida soltou uma risada seca, desprovida de qualquer humor. Lázaro diz o que o coração dele dita no momento da caridade. Mas ele sabe onde pertence. Eu vim aqui para facilitar as coisas para você. Sei que o pai dessa criança a abandonou. Sei que você não tem recursos. Ela abriu a bolsa de grife e retirou um envelope pardo, colocando-o sobre a mesa de cabeceira. Aqui tem o suficiente para você sair desta cidade, pagar suas dívidas e recomeçar em um lugar onde ninguém conheça o seu passado. Em troca, você desaparece da vida dele, novamente. E desta vez em definitivo. Cristina olhou para o envelope. A humilhação que sentira com Helena era pequena perto do nojo que sentia agora. A mãe de Lázaro estava tentando comprar o seu silêncio e a sua ausência, tratando o amor deles como uma transação comercial barata. A senhora acha que tudo tem um preço? Cristina perguntou.
as lágrimas de raiva começando a arder. Neste mundo, Cristina, tudo tem um preço. E o seu é bem baixo, considerando a sua situação. Pegue o dinheiro. Use a cabeça pelo menos uma vez. Lázaro tem uma reputação. Imagine o escândalo. O cirurgião-chefe abandonando a elite para cuidar de uma mãe solteira abandonada e seu filho de pai desconhecido. Eu não vou permitir que você destrua o que eu levei décadas para construir. Nesse exato momento, a porta se abriu. Lázaro entrou segurando 2 copos de café, o rosto iluminado por um sorriso que morreu instantaneamente ao ver a mãe. O clima no quarto caiu abaixo de zero. Mãe, o que você está fazendo aqui? Lázaro colocou os cafés sobre a mesa, percebendo o envelope pardo e o rosto transtornado de Cristina. Vim fazer o que você não tem coragem de fazer, Lázaro. Vim colocar ordem no caos que você está criando. Margarida disse sem perder a compostura. Lázaro caminhou até a mesa, pegou o envelope e o abriu. Ao ver o conteúdo, sua expressão transformou-se em algo que Cristina nunca vira. Uma fúria contida, sombria, que emanava de cada poro. Você veio oferecer dinheiro para ela ir embora? Lázaro perguntou a voz baixa e perigosa. De novo, mãe? Você vai fazer isso de novo? Cristina franziu a testa. De novo? Lázaro, não seja dramático. É o melhor para todos. Margarida tentou manter o controle da situação. O melhor para quem? Para você? Para o seu status no clube? Lázaro deu um passo à frente, confrontando a mãe. Há 8 anos você me disse que a Cristina tinha seguido em frente, que ela tinha conhecido outro homem enquanto eu estava na residência. Você interceptou as minhas cartas, não foi? Você disse a ela que eu estava noivo de outra lá na capital. Cristina sentiu o mundo girar. As peças do quebra-cabeça que a atormentara por quase uma década começaram a se encaixar de forma cruel. O silêncio de Lázaro não fora apenas escolha dele. Fora uma arquitetura de mentiras construída pela mulher que agora estava ali, tentando expulsá-la novamente. Eu fiz o que era necessário para o seu sucesso, Margarida gritou, perdendo a máscara de elegância. E olhe onde você está, você é o melhor. Você não teria chegado aqui com essa moça pendurada no seu pescoço, te prendendo ao interior. Eu cheguei aqui sozinho e vazio, mãe. Lázaro rebateu, as veias do pescoço saltadas. Eu perdi 8 anos da minha vida, acreditando que a mulher que eu amava tinha me esquecido, enquanto ela sofria achando que eu a tinha descartado. Você não tem o direito de tocar na vida dela. Nunca mais. Ele pegou o envelope e o jogou aos pés da mãe. Saia deste quarto e saia da minha vida profissional e pessoal até que você aprenda o que significa respeito. Se você tentar encostar um dedo na Cristina ou no filho dela, eu renuncio ao cargo de cirurgião-chefe hoje mesmo e levo o meu nome para qualquer outro hospital que me queira. E acredite, muitos querem. Margarida empalideceu. Ela sabia que o filho não estava blefando. Com um olhar carregado de ódio para Cristina, ela pegou sua bolsa, ignorando o envelope no chão, e saiu batendo a porta com uma violência que fez o bebê acordar chorando. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo choro do pequeno Lázaro. Lázaro, o médico, deixou os ombros caírem, a exaustão o atingindo de uma vez. Ele se aproximou de Cristina, que estava paralisada, processando a revelação de que suas vidas foram manipuladas por tanto tempo. Cris, eu juro que eu não sabia. Ele sussurrou, os olhos cheios de uma dor insuportável. Eu escrevi todas as semanas no primeiro ano. Ela deve ter queimado cada uma daquelas cartas. Cristina olhou para ele e, pela primeira vez, a mágoa que ela sentia por ele ter desistido começou a se transformar em algo novo. Era uma dor compartilhada. Eles foram vítimas de uma crueldade que não podiam imaginar. Nós perdemos tanto tempo, Lázaro. Ela murmurou, estendendo a mão para ele. Não vamos perder mais nenhum segundo. Ele respondeu, segurando a mão dela com força, enquanto o bebê continuava a chorar, clamando pela união daqueles 2 corações que o destino, apesar de tudo, insistia em manter juntos. As horas que se seguiram à tempestade provocada por Margarida foram de um silêncio reflexivo e, ao mesmo tempo, preenchido por uma nova luz. Lázaro não saiu do lado de Cristina. Ele cancelou suas consultas da tarde, ignorou os bips incessantes de seu comunicador e sentou-se na poltrona que antes fora ocupada pela sombra de sua mãe. O envelope pardo continuava no chão,
como um monumento caído à arrogância, até que uma enfermeira entrou para a rotina de limpeza e o recolheu, sob o olhar desdenhoso de Lázaro. Eu sinto como se estivesse acordando de um pesadelo que durou 8 anos, Lázaro, Cristina disse enquanto amamentava o pequeno. Todas as noites em que chorei achando que eu não era o suficiente para você, todas as vezes que olhei para o portão, esperando o carteiro trazer uma letra que nunca vinha. Lázaro passou a mão pelo rosto, a exaustão física finalmente cobrando seu preço, mas a determinação em seus olhos era inabalável. Eu também vivi essa mentira, Cris. Ela me mostrava fotos suas de longe. Dizia que você estava feliz com um rapaz da cidade que tinha seguido em frente. Eu me enterrei nos livros porque a realidade sem você era insuportável. Eu me tornei um cirurgião frio para não sentir a dor de ter sido esquecido. Ele se levantou e caminhou até a janela, observando o pátio do hospital onde médicos e pacientes circulavam alheios ao drama que se desenrolava naquele quarto. Mas agora tudo mudou. Eu não sou mais aquele garoto que abaixava a cabeça para as vontades de Margarida. Eu construí meu próprio nome. E se ela acha que pode usar o poder do hospital contra você, ela vai descobrir que o poder aqui é meu. A tensão, no entanto, ainda pairava no ar. Helena, a diretora clínica, não aceitaria a derrota tão facilmente. Ela era o braço direito de Margarida e via em Lázaro não apenas um homem, mas um troféu de status. Ao final da tarde, um memorando interno chegou às mãos de Lázaro. Uma revisão de conduta havia sido aberta contra ele, alegando que ele estava priorizando uma paciente sem convênio médico em detrimento de casos cirúrgicos urgentes. Eles estão tentando me encurralar, Cris, Lázaro comentou lendo o papel com um sorriso amargo. Querem que eu escolha entre a minha carreira e vocês. Cristina sentiu o medo gelar seu sangue. Ela sabia o quanto Lázaro amava a medicina. Ele nascera para salvar vidas. Lázaro, não faça isso. Não jogue tudo fora por minha causa. Eu posso ir embora. Eu posso dar um jeito. Lázaro caminhou até a cama e segurou o rosto dela com as 2 mãos, obrigando-a a encará-lo. Escute bem. Eu já joguei você fora uma vez por causa da minha carreira. Eu vivi o sucesso e descobri que ele tem um gosto amargo quando não se tem amor. Eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. Se eu tiver que operar em um posto de saúde no fim do mundo para estar com você e com esse menino, é exatamente o que eu farei. Nesse momento, o pequeno Lázaro soltou um suspiro profundo enquanto dormia, alheio às guerras de poder que cercavam seu berço. Cristina sentiu uma onda de gratidão e amor que quase a sufocou. A redenção de Lázaro não era apenas para com ela, mas para com ele mesmo. Sabe de uma coisa? Lázaro continuou, com um brilho de esperança nos olhos. Eu tenho uma casa de campo que herdei do meu avô. É longe daqui, longe do alcance de Margarida e das fofocas deste hospital. Assim que você receber alta, amanhã, nós não vamos para o seu apartamento. Vamos para lá. Lázaro, as pessoas vão falar... Cristina ponderou, embora seu coração gritasse que sim. Deixe que falem. Pela primeira vez na vida, eu não me importo com o que a elite pensa. Eu só me importo com o que nós 3 sentimos. Mas a alta não seria tão simples. Helena já preparava um obstáculo administrativo para impedir que Cristina saísse sem quitar as despesas exorbitantes que ela mesma, secretamente, inflacionara no prontuário. O jogo estava ficando sujo e o amor de Cristina e Lázaro estava prestes a enfrentar seu teste final de resistência. A manhã da alta hospitalar amanheceu com um céu de um azul cortante, como se a própria natureza estivesse limpando os vestígios da tempestade. No entanto, o clima nos corredores do hospital ainda era de guerra fria. Cristina terminava de arrumar a pequena bolsa de roupas do bebê quando a porta se abriu e a doutora Helena entrou, segurando uma pasta de couro com um sorriso vitorioso que não chegava aos olhos. Infelizmente, Cristina, houve um erro no processamento da sua entrada. Como você não possui o plano de saúde aceito pela nossa rede de elite e o seu procedimento foi uma emergência de alta complexidade, a fatura em aberto é considerável. Ela colocou um papel sobre a mesa com valores que fizeram o mundo de Cristina girar. Sem o pagamento ou uma garantia real, o hospital não pode liberar a sua saída administrativa. E o Conselho Deliberativo, sob orientação da dona Margarida, decidiu não abrir exceções de caridade desta vez.
Cristina sentiu o sangue fugir do rosto. Era o golpe final. Elas queriam mantê-la presa por uma dívida que ela jamais conseguiria pagar, humilhando-a publicamente diante de todos os colegas de Lázaro. Isso é cruel. Vocês sabem que eu não tenho como pagar isso agora. Cristina sussurrou, apertando o filho contra o peito. A vida é feita de escolhas, querida. Você escolheu tentar seduzir um homem que está acima do seu nível social. Agora arque com as consequências, Helena disse, dando as costas para sair. Mas antes que ela pudesse tocar a maçaneta, a porta se abriu com uma força que a fez recuar. Lázaro entrou, vestindo roupas casuais, carregando uma mochila e um envelope em mãos. Ele não usava mais o jaleco. Sua postura era de um homem que acabara de se libertar de correntes pesadas. A fatura já está liquidada, Helena, Lázaro disse, jogando um comprovante de transferência bancária sobre a mesa. Eu usei o fundo de reserva da minha própria conta. E aqui está a minha carta de renúncia irrevogável ao cargo de cirurgião-chefe e a qualquer vínculo com este hospital. Helena empalideceu, a boca entreaberta em choque. Você ficou louco? Lázaro, você é o sucessor natural deste império. Você vai jogar sua carreira no lixo por causa de uma paciente? Sua mãe vai te deserdar. Minha mãe pode ficar com o império, com as ações e com você, Helena. Eu estou levando o que realmente tem valor, Lázaro respondeu, caminhando até Cristina e pegando o pequeno Lázaro nos braços. Eu já aceitei um convite para dirigir a clínica cirúrgica do hospital público da cidade vizinha. Ganharei menos, trabalharei mais, mas dormirei com a consciência limpa e o coração em paz. Ele olhou para Cristina, e o brilho em seus olhos era de uma redenção completa. Ele não era mais o médico refém do status. Ele era o homem que ela amou 8 anos atrás, mas com a coragem que lhe faltara na juventude. Vamos para casa, Cris? Ele perguntou, estendendo a mão para ela. Cristina levantou-se, sentindo que cada passo para fora daquele quarto era um passo em direção a uma vida que ela nunca ousou sonhar. Ao passarem pelo saguão, sob os olhares estupefatos da equipe e a fúria contida de Margarida, que assistia de longe, Lázaro não baixou a cabeça nem por um segundo. Ele segurava a mão de Cristina com firmeza e nos braços carregava o futuro que eles agora construiriam juntos. A casa de campo do avô de Lázaro era um refúgio de paz, cercado por árvores e pelo som de um riacho próximo. Ali, longe das humilhações e dos segredos sombrios da elite, o amor que sobreviveu ao tempo e às mentiras finalmente pôde florescer. Ricardo, o homem que a abandonou, tornou-se apenas uma nota de rodapé, esquecida em uma história de superação. Meses depois, sentados na varanda enquanto observavam o pequeno Lázaro tentar seus primeiros movimentos no berço portátil, Cristina encostou a cabeça no ombro de seu médico, seu herói e seu eterno amor. Você se arrepende? Ela perguntou baixinho, sentindo o perfume dele. Lázaro a beijou na testa e sorriu para o filho. Eu só me arrependo de ter demorado 8 anos para perceber que o meu lugar sempre foi ao seu lado. O resto, Cris, o resto é só cenário. O que temos aqui é a única vida que importa. E assim, entre o aroma do café fresco e o choro suave de uma criança amada, o destino selou o que o homem tentou separar. Não havia mais diferenças de classe, não havia mais passado, apenas o presente, onde um parto de urgência trouxe muito mais do que um bebê ao mundo. Trouxe de volta a esperança e a certeza de que o amor verdadeiro sempre encontra o caminho de casa. Chegamos ao final de mais uma história emocionante. Espero que tenha tocado seu coração. Me conte de onde você está ouvindo e, se ainda não for inscrito, inscreva-se para não perder as próximas histórias.